Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta aí com a nossa segunda aula do nosso módulo de Direito Tributário, né? Você já deve ter anotado todas as normas que nós falamos para vocês, todos os artigos que constam no nosso edital em relação tanto ao Código Tributário Nacional quanto à Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá então? Na nossa segunda aula agora nós falaremos sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Meus queridos, sempre cai diversas questões em relação às limitações constitucionais ao poder de tributar. O IES adora este item. É uma das aulas mais difíceis que nós temos do módulo, então muita atenção, essa aula é uma aula difícil, então confesso para vocês que as demais aulas serão bem tranquilas, né? A simples leitura dos artigos já é suficiente, mas essa aula ela é um pouco complexa, mas eu vou tentar aqui desmistificar esses institutos para vocês. Vamos lá? Então, primeiro, as limitações constitucionais ao poder de tributar, ela começa na Constituição no artigo 150, mas você deve fazer primeiro a leitura do artigo 146. Por quê, professor? Porque sempre cai em prova isso. Diz lá o seguinte, o artigo 146, ó. Cabe à lei complementar, inciso 2º, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então você já sabe que a regra geral no direito tributário é a regulamentação por lei ordinária, mas algumas exceções, e uma dessas exceções é o que? Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês aqui e chamar a atenção também em razão do artigo 62. Quem lembra do nosso artigo 62 da Constituição? Isto, que é o artigo que fala sobre a medida provisória. Medida provisória, até vou colocar aqui o artigo 62, porque sempre cai, tem uma pegadinha aqui que diz o seguinte, ó. Em caso de relevância e urgência, em caso de relevância e urgência, não é ou urgência, o examinador adora colocar o ou aqui e as pessoas erram. Então, de relevância e urgência, o presidente da República poderá anotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º, que é o que importa para a nossa aula aqui. É vedada a edição de medidas provisórias relativas a, letra A, nacionalidade, cidadania, tal, não tem interesse com a nossa aula aqui. Inciso 2º, é o inciso colocado em razão de um ex-presidente do Brasil, né, que visa a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Fala, presidente, não pode, presidente, né, que visa a detenção de sequestro, bens de poupança popular, não pode por medida provisória. E para nossa aula, reservada à lei complementar. Então, se nós temos lá, que nós já estudamos o artigo 146, que cabe à lei complementar regular limitações constitucionais ao poder de tributar, não cabe também a medida provisória. Beleza? Tranquilo. Meus queridos, o nosso estudo ele versa sobre o artigo 150, 151 e 152. O que eu vou falar para vocês aqui? Vou deixar aqui na tela o artigo 151, que é muito tranquilo. A simples leitura do artigo fala lá, né, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Esse aqui é o princípio da uniformidade tributária. Então, a simples leitura dos 3 incisos aqui, tributar renda das obrigações da dívida pública dos estados, instituir isenções de tributos de competência dos estados. Então, isso aqui tudo é vedado à União, tranquilo? Beleza. O artigo 152 também é o princípio da não diferenciação tributária, muito tranquilo. A simples leitura do artigo, ó, é vedado aos estados, distritos federais e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Isso aqui é muito tranquilo, então deixei aqui na tela, você pode parar a aula, dar um pause, voltar, fazer a leitura. Com essa simples leitura você já consegue responder a sua prova, tenho certeza disso, tenho experiência em relação ao que eu estou falando para vocês, em especial da prova do IESES. Mas o artigo 150 é uma confusão, mas faz uma confusão que você não consegue somente com a leitura do artigo, e por isso que eu farei a leitura do artigo contigo e nós falaremos sobre ele aqui para te deixar bem craque. E é o que sempre cai na prova do IESES, é esse artigo 150. Então vamos lá. Artigo 150, muita atenção, pare tudo que você está fazendo agora e preste atenção na aula do professor André Vilaverde. Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e aos municípios. Primeiro, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Nós já vimos lá no Conselho de Tributo o princípio da legalidade.
Professor, e medida provisória? Pode aumentar ou instituir tributo? Meus queridos, se não for um tributo relacionado à lei complementar, não há nenhum problema, certo? Porque onde a lei complementar, se exigir lei complementar, não pode ser por medida provisória, que nós já aprendemos. Mas se o tributo puder ser instituído por lei ordinária ou majorado por lei ordinária, não há nenhum problema. Beleza? Então, tranquilo. Primeiro inciso, princípio da legalidade. Até aqui tá tudo bem. Vamos lá. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Este aqui, meus queridos, é o princípio da igualdade. Princípio da igualdade, alguns falam princípio da igualdade material, da igualdade substancial do direito tributário. Muito tranquilo também, a simples leitura você deve recordar aí para a sua prova. Agora, o inciso 3º é que começa a bagunça. Vamos lá. Então, é vedada a União, Estado, Município e Distrito Federal. Inciso 3º. Cobrar tributos. Letra A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Aqui é o princípio da irretroatividade tributária. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que, apesar desse princípio da irretroatividade tributária, nós temos duas exceções. E essas exceções sempre caem em prova. Primeira exceção. A lei tributária, ela pode retroagir quando for uma lei meramente interpretativa. Então, a lei tributária interpretativa, ela pode retroagir, beleza? E também a lei tributária retroage quando ela for mais benéfica para o contribuinte em matéria de infração penal, desde que não tenha sido definitivamente julgado. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, nós não aplicaremos aí o princípio da irretroatividade, mas sim o princípio da retroatividade. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Tratando-se de ato que não definitivamente julgado, lembra que eu falei para vocês que não pode ser ato já definitivamente julgado, com trânsito em julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento, não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, e quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática. Então, se nós temos uma penalidade, lembra que tributo não é multa, multa não é tributo? Então, se nós temos uma penalidade fixada agora, certo? Neste momento que ela for menor do que uma penalidade fixada no momento do fato gerador, aplica-se, ou anterior, desculpa, aplica-se o princípio da retroatividade da multa mais benéfica. Beleza? Mas aqui também está tranquilo, isso aqui só temos essas duas exceções. Agora, a letra B. A letra B, meus queridos, que confusão faz a nossa Constituição, né? Eu já vi um doutrinador falando que a nossa Constituição ela não tem mesóclise. Se você ler toda a Constituição, nós não temos lá aplicar-se-á, entender-se-á, não. Fala assim, deve-se entender, deve-se aplicar, né? Aplica-se, não tem mesóclise porque dizem que a Constituição deve ser clara, entendida por todas as pessoas. Meus queridos, ninguém consegue ler essa parte da Constituição. Então vamos lá, ó. A letra B diz o seguinte, ó. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Professor, tranquilo isso aqui. Isso aqui é o princípio da anterioridade comum. Então, não se pode cobrar tributos ou majorar tributos se ele for majorado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu. Então, o exercício financeiro no Brasil ele começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, se você criou um tributo hoje, no dia 11/11 de 2016, que é o dia que eu estou gravando essa aula para vocês aqui, eu não posso cobrar esse tributo no ano de 2016. É o que diz esse princípio da anterioridade comum. Mas, meus queridos, o parágrafo 1º do artigo, se você tiver com o seu vademécum agora, eu vou deixar aqui o parágrafo 1º para que você leia, diz o seguinte, ó. A vedação do inciso 3,
Letra B, que é isso que nós estamos vendo agora, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, 153.1, 2, 4, 5 e 154.2. Professor, eu não entendi. O que diz esse artigo 148.1, 153.1, 2 e 4? Meu Deus, que loucura! E a vedação do inciso 3C, que é o que nós verificaremos depois, ó, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, 146.3.1, Meu Deus, você tem que ficar com o vademécum voltando para entender. Não, vou te explicar então. Então vamos lá. Regra geral. Princípio da anterioridade comum. Princípio da anterioridade comum. No mesmo exercício em que há sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, não se pode cobrar o tributo. Exceção, ou seja, se pode cobrar o tributo no mesmo exercício em que for instituído. Primeiro, 148.1. Empréstimo compulsório para despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra. Claro! Né? Uma calamidade pública ou uma guerra não se pode ficar esperando para o exercício posterior. 153.1. Importação, exportação e IPI, porque é o 153.1, 2 e 4. Viram que pulou o 3? Professor, o que é o 3? O inciso terceiro é o imposto de renda. Não confunda, viu? O imposto de renda não é exceção ao princípio da anterioridade comum. Ou seja, para se aumentar o imposto de renda, então se você aumentar o imposto de renda em 2016, hoje só pode cobrar esse aumento no exercício seguinte, porque ele não é exceção. Professor, agora, e quer dizer então que o imposto de importação e exportação é exceção? Sim, se você instituir o imposto de importação no mês de janeiro, você pode cobrar ele em julho, sem problema, no mesmo exercício, porque é uma exceção ao princípio da anterioridade comum. Então, exceção, importação, exportação, IPI e o IOF, lá a operação de crédito, câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Tranquilo, então? Essas são as exceções. Imposto de renda não. Imposto de renda, se aumentar no ano de 2016, só pode cobrar no ano de 2017. A letra C desse mesmo inciso terceiro diz o seguinte, ó. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Meus queridos, por que isso aqui? Isso aqui foi instituído pela emenda 42 de 2003. O legislador fazia o seguinte, você estava aqui em Ipanema, aqui no Leblon, curtindo o seu Réveillon no dia 31 de dezembro, e o legislador estava fazendo o que lá? Porque só existia o princípio da anterioridade, né? Então, falou assim, beleza, então instituiu num exercício, pode cobrar no outro. No dia 31, ele aumentava todos os tributos. Aumentou o tributo, falou, não, eu já estou obedecendo o que diz a nossa Constituição, princípio da anterioridade. Estou aumentando o tributo, ou instituindo no exercício anterior, no dia 31 de dezembro, e aí no dia 1º de janeiro já começava a cobrar. Não, aí o legislador falou, não pode. Então deve-se obedecer também o que? O prazo de 90 dias. A doutrina chama isso aqui de proibição da tributação surpresa, da tributação de inopino. Beleza? Mas então vamos lá. E o parágrafo primeiro, lá embaixo desse artigo, diz a mesma coisa. Fala lá, ó. A vedação do inciso 3C, princípio da anterioridade nonagesimal, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1, 2, você já sabe quais que são, importação e exportação, 3, que é o imposto de renda, e 5, que é o IPI, o OF, 154.2, nem a fixação de base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155.3 e 156.1. Que confusão, professor! Que confusão! Então vamos tentar arrumar essa confusão. Então vamos lá. Mais uma regra geral. Princípio da anterioridade nonagesimal. Certo? Inciso 3º, a linha C. Antes de decorrer 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que já é o da anterioridade comum. Mas não se aplica esse princípio, ou seja, não se obedece também aos 90 dias. Primeiro, despesas extraordinárias com calamidade pública e guerra. Professor, então quer dizer que, lógico, uma calamidade pública ou uma guerra não pode esperar nem o exercício anterior e nem os 90 dias. É uma calamidade pública, é uma guerra.
153, importação, exportação e o IOF. Então, esses três tributos, importação, exportação e o IOF, meus queridos, é o que alguns doutrinadores, um amigo, meu professor, fala que é o tributo que cobra já já. Já já, instituiu, cobra. Por quê? Lembra da importação e da exportação? São tributos que são extrafiscais. O sentido dele não é a mera arrecadação, é para regular comportamentos, inclusive comportamentos econômicos. Então, se o governo quer segurar, por exemplo, um produto brasileiro, que ele não seja exportado, ele aumentou o imposto de importação agora, não precisa obedecer nem o princípio da anterioridade comum e nem o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, no outro dia já está aumentado esse tributo. Tranquilo? Importação, exportação e o IOF. Beleza? Tranquilo. Agora, meus queridos, lembra que eu falei para vocês? O imposto de renda é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, o imposto de renda deve obedecer apenas ao princípio da anterioridade comum. Então, ele pode aumentar no dia 31 de dezembro? Pode. Então, no dia 31 de dezembro, cobra no dia 1º. Por quê? Ele é uma exceção apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal. Não precisa obedecer os 90 dias para o imposto de renda. E tem mais 3 tributos que também não é a necessidade de obediência aos 90 dias, mas deve-se obedecer ao princípio da anterioridade comum, que é a base de cálculo do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e também a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Então vamos lá. Imposto de renda, a base de cálculo do IPVA e base de cálculo do IPTU não obedece aos 90 dias, mas obedece à anterioridade comum. Importação, exportação e IOF, exceção aos dois, cobra na hora. Instituiu hoje, aumentou hoje, cobra amanhã. Professor, e o IPI? O IPI, meus queridos, ele é ao contrário do imposto de renda. Por quê? O IPI, ele não obedece ao princípio da anterioridade comum, que nós vimos lá na linha B. Então, se você institui o IPI em um determinado exercício financeiro, ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, mas deve obedecer aos 90 dias, porque ele não constou aqui como exceção. Ele não é uma exceção à anterioridade nonagesimal. Então fica muito fácil de você memorizar, certo? Os 3 impostos que são pagos já já: importação e o IOF, Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio, Seguros e relativas a títulos e valores imobiliários. Quais são os 3 impostos que você deve obedecer ao princípio da anterioridade, mas não obedece à anterioridade nonagesimal? Imposto de renda, base de cálculo de propriedade de veículos automotores e a base de cálculo do IPTU. E o IPI, que é apenas uma exceção à anterioridade comum, mas não é a anterioridade nonagesimal. Então, se instituir um IPI no mês de janeiro, ele pode ser cobrado no mesmo exercício, mas desde que obedeça ao prazo de 90 dias. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Seguindo, então, passamos por esse sufoco e agora vai bem mais tranquilo. O inciso 4º diz que é vedada a União, Estado e Município, então, utilizar tributo com efeitos de confisco, princípio da proibição do confisco, alguns doutrinadores chamam isso aqui de princípio da proporcionalidade, tranquilo? O inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Muito tranquilo também isso aqui, é o princípio da proibição de limitação ao tráfico de pessoas ou bens, certo? Sempre lembrando dessa exceção, que às vezes o examinador ele não coloca ali, ó, ressalvada a cobrança de pedágio. Então você sabe que o pedágio ele é possível, mas apenas pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O inciso 6º fala que a proibição de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Isso aqui é o princípio da imunidade recíproca, que está para impostos. Não se pode instituir
impostos. Então, a União não pode cobrar um imposto, por exemplo, um ITR de um imóvel da prefeitura. A União não pode, o município não pode cobrar um imposto, o ISS, por exemplo, em razão de um serviço praticado pelo Estado ou pela União. O município não pode cobrar IPTU de um imóvel de propriedade da União ou de um Estado da Federação. Essa é a imunidade recíproca em razão do patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Aqui nós temos uma confusão também, que é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte, ó, a vedação do inciso 6º, que é esse que nós estamos vendo, a linha A, é a imunidade recíproca, é extensiva a autarquias e fundações. A autarquia não está incluída aqui, a sociedade de economia mista, e às vezes o examinador coloca. Instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Beleza? O parágrafo 3º também versa sobre isso aqui, por isso que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Fala lá, as redações do inciso 6º-A, que é a imunidade recíproca, do parágrafo anterior, não se aplica ao patrimônio, à renda dos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. A linha B, muito tranquilo, fala que a imunidade em relação aos templos de qualquer culto, e aqui a doutrina entende, a jurisprudência entende que você abrange todo e qualquer templo e todo e qualquer culto. Ah, professor, então quer dizer que um terreno em que não haja uma construção, mas que se exerce ali determinado culto, aplica-se essa imunidade? Com certeza. E o STF já decidiu que os bens utilizados em reversão desta atividade religiosa também estão abrangidos por essa imunidade recíproca. Então imagine que tem um determinado culto religioso que possui uma fazenda, e essa fazenda é utilizada pelos seus fiéis, ou então os rendimentos dessa fazenda são utilizados em reversão, são utilizados para a atividade religiosa. Também se aplica esta imunidade de templos e qualquer culto. Patrimônio, rendas ou serviço dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, e agora muito cuidado aqui, porque eu já vi isso aqui cair em prova e as pessoas erram, das entidades sociais dos trabalhadores. O examinador sabe que você lê correndo e ele coloca lá dos trabalhadores e empregadores. Não, é somente das entidades sindicais dos trabalhadores. Dos empregadores não há esta imunidade. Das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, muito cuidado também, porque muitas vezes é muito fácil para o examinador retirar esses sem fins lucrativos. Então não é toda e qualquer instituição de educação e de assistência social. Instituição de assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. O parágrafo 4º se refere a esses dois incisos que eu li para vocês agora, diz o seguinte, ó, as redações expressas no inciso 6, a linha B, que é o que nós lemos agora, sobre templos de culto e sobre patrimônio de partido político e entidades sindicais dos trabalhadores, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Professor, o senhor quer dizer então que um imóvel de uma determinada igreja não paga IPTU? É justamente isso, porque em relação ao patrimônio e à renda destes templos de qualquer culto, não paga IPTU, né? O carro do pastor, o carro do padre, o carro do rabino ou de qualquer pessoa que exerce esse determinado culto em suas finalidades essenciais não paga IPVA. Por quê? Porque nós temos esta imunidade constitucional. Letra D, e aí a leitura dos artigos agora da letra D e da letra E é bem tranquila, você consegue resolver a sua prova com essa leitura. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A letra E, eu gostaria de chamar a atenção para vocês só do finalzinho, né, que eu já vi a cobrar em prova, inclusive do IES, retirar esse finalzinho, vocês esquecem, mas diz lá, ó,
fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais e literamusicais de autores brasileiros e obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenha, salvo, muita atenção, na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Porque o examinador ele tira o salvo e aí você acha que tudo isso aqui está incluído na imunidade. Beleza, meus queridos, uma aula também, eu falei para vocês que era uma aula difícil, principalmente em razão do princípio da anterioridade no animal, mas você já está bem, já sabe a regra, já sabe as exceções. Faça a leitura novamente, volte lá na aula do artigo 151, que fala da uniformidade tributária, e do artigo 152, que fala do princípio da não diferenciação tributária. Beleza, meus queridos? Tudo bem, tudo jóia? Vamos firmes aí, todos na segunda fase do concurso do Maranhão. Conto com vocês, pode voltar essa aula, porque essa aula é muito importante. Sempre cai alguma questão sobre a limitação constitucional ao poder de tributar. Beleza, meus queridos? Voltamos aí daqui a pouquinho, nossa próxima aula sobre repartição constitucional de receitas tributárias. Até daqui a pouquinho.